Oi, amores! Nossa aula de terça-feira, dia 12 de maio. Ontem foi a nossa aula online e quando a tia não tiver aula online com vocês, a tia vai passar vídeo aqui no YouTube, tá bom? Ó, como eu disse, nós estamos finalizando o livro do primeiro bimestre, por isso que a tia tá colocando um pouco mais de atividades para vocês resolverem, porque a partir do final da semana que vem, eu já pretendo começar o livro do segundo bimestre com vocês. Alguns papais e mamães já buscaram na escola, e outros ainda não foram. Então, lembrem a eles que é preciso pegar, a tia Jaque vai estar lá para atender, ou alguma tia da secretaria, vai vir no saquinho, tudo limpinho, com álcool direitinho, para que vocês possam pegar e a gente começar a fazer as atividades, beleza? Ó, hoje nós vamos falar sobre a página 60 de português. Essa aqui, hoje eu tô com aquele livro grandão, então vai ser um pouco diferente do de vocês, mas é a página 60 de português. Já fizemos a 59, que foi sobre interpretação daquele texto dos atobás marrons. E aí agora a gente vai para a página 60. Lembrando que a gente estava falando bastante de substantivo, que são as palavras que nomeiam os seres e as coisas. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Um objeto de madeira que tem uma ponta de grafite. E aí, qual é o substantivo que nomeia? Qual é a palavra que nomeia esse objeto, este ser? É a palavra lápis. Por isso eu posso dizer que lápis é um substantivo. Este aqui é um conjunto de páginas, né? Cada uma traz um assunto diferente, ele tem uma capa e eu tenho um nome para esse ser, para este objeto. Qual é o nome? Livro. Por isso eu digo que livro é um substantivo. A palavra livro é um substantivo. Outro exemplo. Eu tenho aqui um caderno que tem um arame, ele tem uma capa, ele tem muitas folhas em branco que eu posso anotar, tem o espaço para data. Qual é o substantivo que nomeia este ser? Agenda. Por isso eu posso dizer que a palavra agenda é um substantivo. Por que a tia está falando isso? Porque aqui na página 60, ele diz para a gente observar a frase retirada do texto. Existem dois grandes riscos. As palavras grandes riscos estão em negrito, estão destacadas. Vocês vão perceber que elas estão mais pretinhas que as outras palavras da frase. E aí, ele diz embaixo, a palavra grandes está dando uma característica ao substantivo riscos. A palavra grande está caracterizando a palavra riscos. Foi importante essa palavra ali para dizer que o risco não foi apenas um risco, quis dizer que é um risco grande. Então, foi importante ter a palavra grande ali para poder identificar, para poder nomear como é o risco. O risco é um substantivo, né, que quando nós lemos o texto, nós vimos que essa coisa de jogar lixos próximo de onde os atobás marrons vivem, traz dois grandes riscos. Então, a palavra riscos é um substantivo porque nomeia o fato de que algo ruim, né, algo negativo acontece quando alguém joga o lixo ali perto de onde eles vivem. E aí, grandes deu uma característica para esse risco. Não foi apenas um risco, não é apenas um risco, é um grande risco. Então, a palavra grande deu uma característica para o risco que traz quando jogamos lixo ali. Como você aprendeu, as palavras que dão característica aos substantivos são chamadas de adjetivos. Então, se eu falo assim, ó, lápis bonito. Lápis é a palavra substantivo, é o substantivo. Bonito é um adjetivo, porque eu dei uma característica para ele. Lápis laranja. Então, laranja, que é a cor dele, é uma característica dele. Lápis pontudo. Pontudo é um adjetivo porque eu acabei de caracterizar a ponta do lápis. Eu posso dizer que esse livro aqui é um livro grande. Olha, eu dei uma característica para ele, eu falei como ele é. Então, é um adjetivo. Livro pesado, outra característica. Livro grosso, olha só. Nós podemos dar várias características a vários outros substantivos. Então, por isso que grandes foi uma característica para a palavra riscos, né? Porque foi importante dizer por que era um grande risco, porque podia matar os animais. Então, aquela palavra ali foi importante
para identificar que era um risco realmente grande. Nas frases a seguir, vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Passar uma linha embaixo Nas frases a seguir, sublinhe os substantivos e contorne, ao mesmo que circular, os adjetivos. Então, vamos lá. Tananã usam folhas e outros materiais naturais. Materiais eu posso sublinhar, eu vou passar uma linha embaixo da palavra materiais aqui da letra A, porque materiais é um substantivo, né? E naturais eu vou contornar, eu vou circular. Por quê? Porque está falando que eram materiais naturais, que vinham da natureza. Lá no texto falou essa frase aqui, quando disse que os atobás marrons usavam materiais naturais, que eram recursos que já vinham da natureza, nada que fazia mal para eles. Mas depois que começamos a poluir, quando a tia fala começamos, é porque os seres humanos, né? Depois que começamos a poluir aquele ambiente ali, os materiais já não eram mais os naturais, eram lixos e não faziam mal para eles, e faziam mal para eles. Então, já dei aqui, fiz junto com vocês a resposta da letra A. Por que é que eu vou sublinhar a palavra materiais? Porque a palavra materiais é um substantivo que dá nome àquelas coisas que os atobás marrons retiravam da natureza para fazer seus ninhos. Por que eu contornei a palavra naturais? Porque é a característica dos materiais. Os materiais eram naturais que eles usavam. E aí, por isso eu vou contornar, porque é o adjetivo da palavra materiais. Foi? Aí temos as próximas fases. Podem fazer muito mal às aves marinhas. Aves é o nome daqueles animais, dos bichos que voam. Então, se aves está dando nome àqueles bichos que voam, eu vou sublinhar, porque é um substantivo. Marinhas, eu vou contornar, porque está mostrando para mim que as aves eram marinhas, né? Então, é um adjetivo, é uma característica da palavra aves. E aí, a letra C e D, eu acredito que vocês já consigam fazer sozinhos. Aqui nós temos um quadrinho com algumas informações importantes. Atenção! É importante destacar que, para caracterizar os substantivos, além dos adjetivos, há também locuções adjetivas, que são duas ou mais palavras juntas que são usadas para caracterizar um substantivo. Observe as locuções adjetivas que foram sublinhadas no texto a seguir. Tananã usam também linhas de nylon, pedaços de isopor, objetos de metal. Essas palavras que a tia leu, de nylon, de isopor e de metal, estão caracterizando o quê? O de nylon está dando uma característica para a palavra linhas, porque eram linhas de nylon. O de isopor está dando uma característica para a palavra pedaços, porque eram pedaços de isopor. E de metal está dando uma característica para a palavra objetos, porque eram objetos de metal. Então, locuções é quando é uma palavrinha, de nylon, uma palavrinha junto com a outra. Calma aí que a tia não... Agora vocês estão conseguindo ver melhor, né? De isopor. Não é apenas um adjetivo. Aqui eu já falo que é uma locução adjetiva, porque eu tenho essa palavrinha de bem pequenininha, antecipando o adjetivo que vem depois do substantivo, ok? Nas páginas 61 e 62, vocês vão observar um pedaço do texto que foram destacados. E aí vocês vão pintar os adjetivos e as locuções adjetivas que caracterizam. Qual é a frase? O lixo dos oceanos é um grande perigo para a espécie. E aqui vocês vão precisar vocês vão precisar pintar qual é a locução adjetiva dessa frase e qual é o adjetivo dessa frase. Adjetivo é apenas uma palavra que dá a característica. Na locução adjetiva, eu preciso de mais uma outra palavrinha junto com outro adjetivo, uma palavra pequenininha, na maioria das vezes, que vem junto com adjetivo que também dá uma característica, tá? Mas adjetivo é uma palavra sozinha. Os adjetivos e locuções adjetivas podem estar escritos
antes ou depois dos substantivos. Nem sempre vai ser lápis grande, nem sempre vai ser o substantivo primeiro e depois o adjetivo. Pode ser que o adjetivo venha antes do substantivo, não é uma regra ele só vir depois, ok? A tia tá segurando o celular que ele tá escorregando aqui. Nos exercícios número 4, letra A e B, vocês vão precisar me explicar na letra A o que o texto lá no final, ainda falando sobre os atobás marrons. Por que no final ele fala assim, que papelão nosso, hein? Quando a gente fala assim, ó, que papelão, o que o texto quis dizer com isso? Vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês. E na letra B, vocês vão dar adjetivos. Apesar de tantos maus exemplos, ainda é possível encontrar pessoas interessadas em cuidar do planeta. Que adjetivo você daria a essas pessoas para caracterizá-las? Então, no livro falou sobre pessoas que não têm bons hábitos, pessoas que poluem. Mas e as pessoas que não poluem? E as pessoas que cuidam do planeta? Quais adjetivos a gente pode dar a elas? A gente pode falar que elas são pessoas relaxadas? Não, se elas cuidam do planeta, elas vão ter adjetivos bons, características legais. Então, vocês vão dar adjetivos, aqui na letra B, para essas pessoas que cuidam do planeta. Como elas são? Vocês vão caracterizá-las, beleza? Número 5. Observe a frase, a espécie faz seus ninhos em ilhas. A palavra ilhas é escrita com duas consoantes juntas que formam apenas um som. Quem aí lembra dos dígrafos? Tá afiadinho ainda, hein? Então, ó, LH, que faz o som de L, mas são duas palavras juntas que me dão só um sonzinho, mas eu preciso, duas letras. Mas eu preciso dessas duas letras juntas para fazer esse som, ó, de L. Já vimos umas outras, né? Já vimos que tem SS, que tem CH, e aqui agora a gente está falando do LH. Então, vocês vão procurar no texto outras 4 palavras que tenham as duas letras LH no meio delas, que tem o dígrafo LH no meio delas, no texto dos atobás marrons, beleza? Na página 62, vocês vão recortar jornal ou revista, de algum livro velho que tenham em casa, que já esteja recortado, não é para recortar livro novo. Palavras que tenham LH. Tia, não achei. Sem problemas, vocês podem pesquisar essas palavras, beleza? E aí vocês podem pesquisar e escrever nesse espaço, não tem problema nenhum. O legal é a gente procurar em outros lugares, recortar, colar, mas aí quem não conseguir, pode pedir papai e a mamãe para ajudarem a pesquisar, procura no Google, olhem até mesmo no livro de vocês em outros lugares, outras palavras com LH, sem repetir aquelas que já estão no texto, tá bom? E aqui no final da página 62, vocês vão só observar esses 2 quadrinhos e a gente vai fazer amanhã na nossa aula online as perguntas a respeito dela, beleza? Agora a gente vai dar um pulinho lá na página 66 de matemática. Tia, tem muito dever. É porque a gente está finalizando esse livro e a gente precisa começar com outro. Por isso que a tia está dando uma acelerada. Mas eu tô vendo que vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Lembrando que quem tiver dúvida, não tem problema mandar mensagem para a tia Bia e perguntar, tá bom? Ó, página 66 de matemática. Aqui na página 66 de matemática, a gente ainda tá vendo revisões, nós ainda estamos fazendo revisões. Vocês fizeram na aula de ontem, segunda-feira, a página 65, ó, que a tia deixou de tarefa para depois que a gente desligasse a aula. Ó, essa aqui vocês fizeram ontem, né? Depois da nossa aula online. E aí, agora, a gente vai continuar na página 66 a revisão. Vocês vão me dizer que esse sólido geométrico, se ele é um corpo redondo ou ele é um poliedro? E vão explicar o porquê. Tia, não me lembro. Voltem lá aqui nos conteúdos de matemática, porque tem a matéria ensinando pra gente sobre os corpos redondos, lá no início, sobre os corpos redondos e os poliedros, beleza? Aqui, ó, 9
1 metro tem 100 centímetros. Nós vamos contando de centímetro em centímetro. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim até o 100. Quando a gente chega no 100, quando nós temos 100 centímetros, nós temos 1 metro. A gente chama de 1 metro. E aí, sabendo disso, vocês vão me responder quantos centímetros há em 3 metros. Tchan, 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 tchan. 1 metro tem 100 centímetros, ó. Ou 100 centímetros é igual a 1 metro. Se eu tenho 50 centímetros, que é a metade do 100, eu tenho meio metro, que é a metade de 1 metro, né? Mas se eu tenho 3 metros, eu tenho 300 centímetros. E aí, vocês vão fazer. E se eu tenho 6 metros, eu tenho quantos centímetros? Aqui na letra C, olha o livro tentando confundir a gente. Se eu tenho 4 metros e meio, eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Mas se eu tenho 4 metros, eu tenho 400 centímetros. E meio? Meio, eu sei que são 50 centímetros. Então, como é que eu vou responder aqui a letra C? Que é o 400, que é o total 400 centímetros, que é igual a 4 metros, mais 50, que é meio metro. Então, é isso que vocês vão colocar, 400 mais 50. Que ele está pedindo para você representar aqui, ó, 4 metros e meio é igual a 400 mais 50. E aqui, nos 2 metros e meio, vocês vão raciocinar da mesma forma que a gente explicou aqui na letra C. Por último, a página 67, que pede que vocês observem essas fichas que estão sobre a mesa do professor, a ficha número 5, a ficha número 1 e a ficha número 7. Usando os 3 algarismos das fichas, resolva as atividades a seguir. Componha o maior e o menor número possível. Qual é o maior número que a gente consegue formar com essas 3 fichas? Vocês vão ter que desembaralhar e formar o maior número usando apenas esses 3 aqui, esses 3 algarismos. E o menor número usando esses 3 algarismos? Vocês vão precisar desembaralhar e formar o menor número usando apenas os 3. B. Escreva esses 2 números por extenso. Por exemplo, qual foi o maior número que você descobriu aqui em cima? Você vai escrever ele por extenso aqui, o nome dele aqui. Qual foi o menor número que você achou aqui com essas 3 fichas? Então, você vai escrever embaixo, nesse mesmo retângulo, por extenso, o nome desse número. C. Se acrescentar uma centena no número maior, que número você obtém? Qual foi o número maior que você descobriu? Ó, vamos fazer juntos aqui, descobrir qual é o maior número usando esses 3 algarismos. Eu sei que o 7 é maior que o 5, então eu vou puxar o 7 para frente. O 5 é maior que o 1, ele vai ficar depois do 7 e o 1 no final. Então, eu formei qual número? 751. Olha a tia dando colher de chá e botando a resposta para vocês. Mas eu preciso que vocês entendam, ó. Desembaralhei o número 5, o número 1 e o número 7. E descobri que usando esses 3 números, o maior que eu consigo compor é o 751. Aí, lá na letra C, diz assim: se a gente acrescentar uma centena aqui, sabemos que uma centena é 100. Então, se eu acrescentar me dá uma ideia de adicionar. Adicionar, utilizamos a operação da adição, né? Utilizamos o mais. Então, 751 mais 100, quanto que eu vou ter? Aí, vocês vão me responder aqui. E, por último, vocês vão observar o preço desse telefone e escrever o nome desse número aqui, deste valor, por extenso. Lembrando que se é preço, que se é valor, que se é din-din, no final dele vocês vão precisar escrever reais, tá? Se aqui fosse o número 1000, eu ia escrever R$1.000. Se fosse o número 3.000, eu ia escrever R$3.000. Então, vocês vão observar que número é esse, vão escrever por extenso e escrever o reais no final, tá bom? Por hoje é só. Amanhã a gente tem a nossa aula online de novo, tá bom? E, ó, 1000 beijos. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui no Zap que te ajuda vocês, tá? Mas é muito importante que vocês entendam, façam entendendo, não façam por fazer. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Beijo!